Boa noite, meu nome é Ana Cláudia Budigazanato, eu sou da turma da Geografia de 2018 e agora eu vou falar um pouco sobre o conteúdo do meu artigo sobre o título O Greenwashing e a Sustentabilidade Insustentável, a filosofia de bem viver frente ao capitalismo verde. O presente trabalho ele pretende discorrer e problematizar o chamado capitalismo verde e seus desdobramentos, especificamente o fenômeno chamado de greenwashing ou lavagem verde. A partir disso, eu pretendo apontar como tal prática e vertente ideológica ela carece de racionalidade ecológica e distancia os indivíduos das escolhas de consumo mais ambientalmente preferíveis, fazendo com que as pessoas não tenham noção, principalmente das causas sistêmicas associadas às problemáticas ecológicas maiores. Além disso, visa apresentar a filosofia e a praxis de bem viver indígena como um contraponto a essas contradições sociais, ecológicas e humanas, apontando como uma alternativa sistêmica ao modelo de desenvolvimento vigente que é por si só insustentável. Com base nisso, os objetivos gerais, eles se centralizam na ideia de questionar esse modelo de desenvolvimento, que é fortemente baseado no crescimento infinito da economia. Isso faz com que as decisões ambientais das mais diversas vertentes sejam paliativas e não atinjam as questões ecológicas em sua totalidade raiz, além de serem constantemente subordinadas às necessidades da economia. Isso vai ser fundamentado a partir de teorias pós-extrativistas e de decrescimento, que são exploradas, por exemplo, no livro Pós-extrativismo e Decrescimento, Saídas do Labirinto Capitalista, de Ulrich Brand, e Direitos da Natureza, de Eduardo Gudinas. Considerando isso, a pesquisa ela tem como objetivo apontar a forma como as mais variadas vertentes ideológicas se relacionam com a natureza e seus potenciais impactos, apresentando a filosofia de bem viver como uma alternativa sistêmica, tal como foi dito antes, às contradições do modelo político, social e ideológico atual, usando principalmente para discorrer sobre o bem viver o livro chamado Bem Viver, Alternativas ao Desenvolvimento, de Alberto Costa, do ano de 2016. Além disso, tem como objetivos específicos expor a prática do greenwashing, problematizá-la, refletir e apontar a teoria do que se sabe sobre algumas filosofias de bem viver, independente de serem institucionalizadas ou não, e principalmente fornecer um aparato teórico para que a comunidade geral e acadêmica possa identificar a prática do greenwashing e assim nortear mais conscientemente as suas escolhas de consumo. A metodologia, ela consistiu principalmente na coleta documental de referenciais teóricos que perpassam pelas temáticas relacionadas a desenvolvimento sustentável, greenwashing, capitalismo verde, bem viver indígena e ecossocialismo, sendo que essa coleta foi feita principalmente a partir das plataformas Cielo, Google Acadêmico e dos portais de tese e revista da Universidade de São Paulo. Para materializar a compreensão do fenômeno do greenwashing e construir a argumentação desse trabalho, também foi preciso a análise de propagandas ambientais por meio de um trabalho de campo, presentes em embalagem dos mais variados produtos e serviços. Também foi feito isso de maneira virtual, principalmente a partir do relatório de greenwashing, executado em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e esses produtos eles foram identificados como praticantes de greenwashing a partir da metodologia desenvolvida por uma empresa consultora de marketing chamada TerraChoice, que propõe o reconhecimento de tal prática a partir da proposição dos 7 pecados da rotulagem ambiental, que serão mostrados mais adiante. Para contextualizar, é necessário falar que a noção sobre preservação e conservação ambiental é amplamente conhecida e ela vai ganhando mais visibilidade com os movimentos ambientalistas a partir da segunda metade do século XX.
Nesse sentido, que o sistema capitalista ele vai se vendo na necessidade de se apropriar de pautas ambientais, visando vender mesmo a preocupação com a natureza como uma forma de diferencial competitivo. Isso é entendido a partir de uma tese de doutorado do Érico Pagotto. No entanto, o que o presente trabalho busca apontar como essa apropriação carece de racionalidade ecológica, uma vez que, assim como aponta Eduardo Gudinas, anteriormente citado, a ideia de desenvolvimento humano dentro do capitalismo, ela sempre parte do pressuposto de crescimento infinito da economia, onde a apropriação de recursos naturais ela acaba sendo combustível para alcançar esse crescimento desejado. Uma das formas, então, de mascarar e de camuflar a insustentabilidade desse modo de relação com a natureza, ela acontece por meio do greenwashing, que é um fenômeno popularizado pelo Greenpeace, que consiste no ato de grandes indústrias, empresas ou serviços enganarem mesmo os consumidores em relação às suas práticas ambientais, fazendo isso por meio de rótulos, campanhas e discursos, dentre outras formas. Isso pode acontecer em uma escala menor, como pequenas empresas utilizando rótulos supostamente ecológicos de maneira errônea, ou em escala mais global, com grandes indústrias investindo bilhões em campanhas sem demonstrar que sua própria estrutura de funcionamento não é ecologicamente coerente. A problemática ela se centraliza no fato de que nem sempre as ações tomadas pelo sistema financeiro atual elas causam algum impacto ecológico positivo a nível ecossistêmico. Isso acontece porque o próprio sistema de funcionamento capitalista, ainda de acordo com Gudinas, em seu já citado também livro Direitos da Natureza, por si só é ecologicamente insustentável, uma vez que a ideia de desenvolvimento humano está atrelada ao poder de consumo das pessoas, populações e nações, visando sempre um crescimento econômico infinito, onde os elementos da natureza eles são fragmentados e reduzidos à condição de recursos, sendo colocados numa rede infinita de extração e produção, sem considerar a capacidade finita da natureza se regenerar. Com o greenwashing, a natureza ela passa não somente a ser mercantilizada em sua forma material e concreta, mas a sua própria imagem vira alvo dessa profunda penetração mercantilista. Ela é vendida como uma máscara para camuflar as contradições ecológicas e humanas presentes na cadeia de produção ilimitada do capitalismo. E foi considerando isso que, em 2008 e 2009, na intenção de descrever, compreender e quantificar o surgimento e o crescimento do greenwashing, a consultora de marketing ambiental Terra Choice, ela desenvolveu uma metodologia que consistia em analisar os produtos de grandes redes de farmácias, supermercados e outros lugares e serviços a fim de observar o apelo ambiental presente nas embalagens. Com isso, a consultora ela pode classificar os apelos impulsos ou duvidosos em 7 categorias que vão ser faladas agora, que foram chamadas de os 7 pecados da rotulagem ambiental. Essa categorização é importante porque ela facilita a identificação das formas como a prática tratada pode aparecer no mercado, sendo que os parâmetros que são utilizados são os seguintes. A primeira é sem provas, que é um apelo ambiental que ele não pode ser comprovado por informações facilmente acessíveis ou uma certificação de terceiros confiável. Por exemplo, lenços faciais ou produtos de papel higiênico que reindicam várias porcentagens de conteúdo reciclado pós-consumo sem fornecimento de evidências. A segunda é a troca oculta, que é um apelo de que um produto é verde, entre aspas, com uma base e um conjunto que é restrito de atributos, sem atenção a outras questões ambientais importantes. Papel, por exemplo, ele não é necessariamente ambientalmente preferível, apenas porque vem de uma floresta colhida de maneira sustentável. Outras questões ambientais no processo de fabricação de papel, como emissão de gases de efeito estufa, o uso de cloro para o processo de branqueamento, eles podem ser igualmente importantes. O terceiro é a vagueza e imprecisão, que é um apelo tão mal definido ou amplo que
todo o seu significado real não é entendido pelo consumidor. Por exemplo, um escrito numa embalagem todo natural. Arsênio, urânio, mercúrio, eles são elementos naturais, mas isso não significa que eles não sejam tóxicos e muito menos sejam ecologicamente preferíveis. Quarto é a irrelevância, que é um apelo ambiental que pode ser verdadeiro, mas não é importante ou não ajuda os consumidores que procuram produtos que sejam de fato ecológicos. Por exemplo, rótulos que apontam que determinado produto é livre do gás CFC. Isso é irrelevante porque o gás CFC ele já é proibido desde 2007 no Brasil, então não ter isso em determinado produto apenas significa que a empresa ou serviço está cumprindo com a legislação. O 5 é o menor dos males, que é um apelo que pode ser verdade dentro da categoria do produto, mas isso pode distrair o consumidor dos impactos ambientais maiores da categoria como um todo, ou da empresa, por exemplo, uma empresa que tem determinada linha que é ecológica, mas o resto das suas linhas elas ainda produzem contradições ambientais. O sexto é a lorota, que são reivindicações ambientais que são simplesmente falsas, mentirosas. E o sétimo e último, que é adorando falsos rótulos, que é um produto que, por meio de palavras, imagens ou etiquetas, dá a impressão de um endosso de terceiros que não existe. Ou seja, são etiquetas que são simplesmente falsas. Considerando essas problemáticas que eu proponho um olhar para práticas e epistemologias indígenas como alternativas para as contradições sociais, inclusive o greenwashing, e ambientais vigentes. Essa filosofia é o modo de vida heterogêneo de populações tradicionais que estão geralmente espalhadas pelo sul global, podendo se manifestar sobre diversas formas, lugares, denominações e agentes sociais. Bem viver ele é, por essência, ele é construído diante de uma perspectiva ecológica. É nesse sentido que ele se contrapõe à ideia de desenvolvimento capitalista, porque ele rompe com a subordinação da ecologia aos interesses da economia. De acordo com Eduardo Gudinas, no seu artigo Bem Viver Germinando Alternativas ao Desenvolvimento, os modos de vida relacionados ao bem viver, eles implicam num questionamento substancial às ideias contemporâneas de desenvolvimento, em especial o seu vínculo com o crescimento econômico e a sua incapacidade de resolver os problemas da pobreza, sem esquecer que suas práticas elas acarretam em severos impactos sociais e ambientais. Então, agora eu vou falar um pouco do que foi concluído, do bem viver como alternativa a essas problemáticas ecológicas que acabam tendo como desdobramento a prática do greenwashing. A filosofia associada ao bem viver, elas rompem com a ideia de mercantilização compulsória da natureza, porque elas compreendem o ser humano como parte integrante dos ecossistemas naturais. Isso pode ser exemplificado com o livro Banquete dos Deuses, do autor e educador indígena Daniel da etnia Munduruku, onde fica explícita a percepção dessa indissociabilidade a partir das epistemologias indígenas, uma vez que, de acordo com o autor, tudo está no grande círculo e faz parte de uma teia tramada pela vida de cada um e de todos. Nessa teia, ainda de acordo com o autor, é necessário compreender que os seres humanos eles são parte, compondo apenas um de seus fios e não proprietários. Essa noção ela garante um equilíbrio metabólico, que é proposto por Marx no Capital, entre o ser humano e a natureza, porque defende que esses dois agentes eles não podem existir separadamente. Considerando isso, essa ótica ela pode servir como propulsora, né, para se pensar em alternativas ao extrativismo compulsório, que coloca a parcela da humanidade, especialmente ou somente as detentoras dos meios de produção,
numa posição de donas e exploradoras dos elementos naturais, o que romperia com tal equilíbrio metabólico. Sendo assim, o bem viver ele se contrapõe ao capitalismo verde porque ele propõe alternativas às formas como as sociedades e pessoas interpretam e valorizam a natureza, possibilitando a construção de utopias que sejam mais ecologicamente coerentes para o futuro e não apelando somente ao uso de imagens e falsas propagandas ou discursos ou campanhas para camuflar as contradições e desigualdades socioecológicas do sistema desenvolvimentista vigente. É por isso que o resultado que se espera a partir desse trabalho é ele gerar, em primeiro lugar, um aparato teórico para, primeiro, você conseguir identificar o greenwashing e, assim, nortear melhor a escolha de consumo da população. Em segundo, fornecer um aparato teórico para que essas questões elas não sejam somente individualizadas, porque na realidade elas servem a um sistema. O presente trabalho ele busca mais nortear teoricamente as pessoas para que elas pensem em alternativas de modos de produção de conhecimento que estão marginalizadas, porque elas podem oferecer pensamentos e resoluções para uma crise que já está em andamento. É isso, essas são as referências majoritariamente usadas no trabalho. Muito obrigada e boa noite.